Se selecionou uma equipe, então, de aproximadamente 100 sacerdotes, para que Arcádio pudesse transmitir ensinamentos a essas pessoas, e daí essas pessoas retransmitiriam à população, para tornar em si a população, de uma forma geral, rica, melhor distribuída a sua riqueza, e o local, obviamente, de maior riqueza. Arcádio começou, então, a passar os primeiros ensinamentos, dos quais ele chama que são 7 ensinamentos básicos, passando pelo primeiro, que foi o primeiro ponto mais importante, que era de cada valor que você recebe, você deve sim necessariamente resguardar parte para uma economia pessoal, ou seja, você deve se pagar, você deve separar, se organizar para parte do seu valor que você recebe, saldar as suas dívidas, as suas necessidades básicas, e o restante você deve, o máximo possível, obviamente, mas qualquer valor que seja, cada 10 reais, R$1 você separa, por exemplo, de economia. Esse então foi o primeiro grande ensinamento que se colocou, muito embora pessoas imaginem que você não recebe nem o mínimo possível para saldar as suas dívidas, mas daí se entende que você deve adequar as suas dívidas ao que você ganha, e não imaginar que aquelas dívidas poderão ser saldadas posteriormente com um valor que obviamente você não recebe. Devemos aprender sim, como segundo ponto, a administrar as nossas dívidas. Isso é muito importante. As nossas dívidas, na maior parte, são frutos dos nossos desejos e não de nossas necessidades básicas, como alimentação, por exemplo. Os desejos, sim, são fatores que nos levam a gerar um volume maior financeiro e que pode ultrapassar, muitas vezes, aos valores que nós recebemos. Como terceiro ponto, devemos aprender a multiplicar esses rendimentos. Uma vez que você gera um determinado valor de economia, essa economia você deve aprender como capitalizá-la, como gerar, como aumentar, como fazer com que esses valores trabalhem para você, ou seja, multiplicar os seus ganhos, as suas economias. Um outro fator ligado a isso, a própria proteção. A proteção dessa riqueza ela é muito importante. Você deve saber como e onde investir. Aí, inclusive, o livro nos traz mensagens atrelando, por exemplo, as primeiras vezes quando o Arcádio entendeu os primeiros conselhos de Algamish, de que a proteção, você deve saber, por exemplo, na época ele havia aplicado na compra de bronze, isso foi algo seguro que trouxe maior riqueza para ele. Então, proteção é muito importante para que você não venha perder. Na época, inclusive, ele também havia, como comentado anteriormente, aplicado no olheiro, que trariam joias caríssimas para revenda e divisão dos lucros, onde na verdade isso acabou não existindo, porque o olheiro comprou produtos extremamente inferiores de vidro que não geraram nada, havendo desperdício completo da riqueza gerada até o momento. Adquirir um lar, isso é muito importante. O lar traz qualidade de vida para você, para sua família, diminui gastos extras porque você possui seu próprio lar. Então é muito importante também. Essa foi um dos pontos comentados na literatura. Garantir renda futura. A renda futura, pensando em que vai chegar um momento em que todas as pessoas passam por um período de velhice. Então você deve pensar que em sua velhice, talvez em determinado momento você não possa trabalhar mais ou buscar rendimentos, você deve ter pensado, programado, planejado para o seu futuro um certo rendimento. Então, parte do seu valor, da sua disponibilidade hoje deve ser pensada para o futuro. Isso também vai garantir a proteção da sua família, não somente para você, mas para a sua família. Isso é importante ser mantido. E por fim, aumentar a capacidade de ganho. Essa capacidade de ganho no sentido de autoconhecimento próprio, saber aonde aplicar, estudar,
desenvolver capacidade de autoconfiança, tomar iniciativas, não perder oportunidades. No livro se retrata um ponto específico onde se fala da questão de sorte. A sorte, na verdade, ela não está atrelada à parte financeira. Você deve entender que você deve buscar o conhecimento, através deste conhecimento tomar as oportunidades que realmente venham de encontro às nossas necessidades, não tomando simplesmente por tomá-las, mas avaliando, estudando, analisando bem cada uma delas e por si só, então, não permitindo que passem estes momentos oportunos. É muito importante que tenhamos isso em mente. Não há uma questão de sorte. A questão de oportunidade, desenvolver autoconhecimento, ter habilidades. Há um momento em que se fala do criador de camelos, em que certa vez, na passagem dessa bibliografia, se fala desse ponto, em que o criador de camelos reflete bem para nós isso. Ou seja, era uma pessoa que infelizmente se tornou um escravo e que não gostaria de ser escravo para o resto de sua vida. Então, ele entendeu que ele deveria se espelhar no seu trabalho, no seu conhecimento, dominar bem para o seu amo na época, por ele ser um escravo, para que ele tivesse conhecimento suficiente de, quem sabe, em algum dia ter um rendimento e poder se tornar livre. E isso veio acontecer com esse criador de camelos, porque ele foi comprado por um amo, ele deu ao máximo do seu trabalho, se tornou extremamente conhecedor em camelos e futuramente conseguiu a sua liberdade e veio a trabalhar para este amo, então, como administrador, o viajante para a compra de camelos e tudo mais, porque realmente ele teve essa possibilidade, ele pensou, ele teve objetivos, ele teve metas, e ele buscou, ele trabalhou, ele se especializou nisso. Então, pelo que a gente vê nessa literatura, é uma literatura bastante simples, os passos são muito simples de serem adquiridos, os fatores são justamente esses, ou seja, de tudo que você ganha, você deve economizar algo, de tudo que você economiza, você deve capitalizar, você deve se acercar de pessoas que tenham conhecimento para lhe passar conselhos, ou seja, na área financeira. Você não pode estar perguntando algo a pessoas que não tenham conhecimento de qual é o melhor investimento a se tomar. A questão, por exemplo, de um empréstimo. Você não toma um empréstimo, muitas vezes, simplesmente por saldar uma dívida. Você deve necessariamente tomar empréstimos oportunos para capitalizar cada vez mais os seus rendimentos. Essa é uma questão que o livro nos traz. Ou seja, antes de emprestar aos outros, você deve pensar também em si próprio. Não é porque alguém lhe pede. Se alguém lhe pede algo, você deve saber, mas essa pessoa tem capacidade de lhe pagar? Como ele vai lhe pagar? Muitas vezes há um caso no livro que nos retrata um emprestador de dinheiro, em que obviamente era uma pessoa muito bem sucedida, mas que ele tomava algumas garantias, por vezes pessoais, como penhora, para ceder aquele empréstimo, mas que cedia a pessoas que ele sabia que tinham capacidade de retornar, de pessoas que tomavam empréstimos para justamente aumentar o seu patrimônio, investindo em projetos, em trabalhos, em outras questões que viriam retornos. Então, neste caso, para o emprestador era muito viável fazer esses empréstimos, porque ele tinha uma certa segurança na época que ele sabia que retornaria. Agora, emprestar um valor a uma pessoa onde você sabe que não tem menor capacidade de retornar, fica muito mais difícil. Então, aí, nesse caso, é melhor não cometer o deslize de realmente efetivar esse empréstimo e depois saber que não vai ter o retorno. Então, os riscos devem ser muito bem medidos, tanto no momento em que você investe, gasta, como no momento em que você toma um recurso para o desenvolvimento de algum projeto. Basicamente são esses os pontos que são tratados na literatura.
uma literatura muito boa, que realmente, seguindo os passos, certamente nos ajudará a nos tornarmos pessoas mais organizadas, mais tranquilas do ponto de vista financeiro, procurando traçar uma melhor administração dos recursos em que recebemos, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de economias, pensando no futuro, enquanto não tivermos mais capacidade de trabalho, e assim, por vez, tendo uma melhor qualidade de vida para nós e para os nossos familiares. Bom, era isso que eu queria contar para vocês. Acho que recomendo a literatura é muito agradável, muito boa, e espero ter conseguido passar para vocês um pouco da ideia do que a gente pode ver neste livro. Obrigado e um abraço a todos.